Isso é a coisa mais importante que você pode saber na sua vida. E compreender isso vai te colocar no topo da espécie humana. E é muito simples. É muito natural. Aliás, é sobre isso, natureza. A verdade universal que existe é nada foge à natureza. Nada foge à natureza. Tudo que acontece, tudo que aconteceu e tudo que vai acontecer, a não ser que tenha um cataclismo e o mundo, o universo exploda, acabe por algum motivo, mas enfim, as leis naturais, elas sempre acontecem. Tudo segue a sua natureza. Se você. A política vai continuar sendo política, o ser humano vai continuar sendo ser humano e o cachorro vai continuar sendo cachorro. Ah, mas isso é muito óbvio, é muito simples. Não. Porque se a gente parasse para pensar realmente nisso, que as coisas seguem a natureza, da sua natureza de ser, a gente se surpreenderia um pouco menos. Tem um trecho bíblico, eu vou citar a Bíblia porque é clássico, né? Mas inúmeros pensadores, filósofos falaram a mesma coisa, com palavras diferentes. Mas assim, ó, Eclesiastes 1:9. O que foi, tornará a ser. O que foi feito se fará novamente. Não há nada de novo debaixo do sol. Sabe aquela música? A vida é um museu de grandes novidades. Não tem nada novo. O ser humano continua o mesmo há 10, 20, 100 mil anos. O cachorro continua sendo cachorro, ele vai continuar agindo como um cachorro. A gravidade vai continuar sendo gravidade. O tempo vai continuar sendo tempo, passando. Mesmo com a teoria da relatividade, que ele passa de forma diferente em determinados lugares ou aspectos, mas ele passa. Ele tem uma natureza de ser. Mesmo que mude um pouco em contexto, não muda. A gravidade continua sendo gravidade. O corpo maior atrai o menor. E a gente está entrando num mundo quântico que é uma loucura, que parece não seguir regras. Mas ele, mesmo que a gente não compreenda, ele tem a natureza dele de ser. Ou de não ser como nós pensamos. Mas enfim, tudo, o mundo quântico, ou o mundo físico real, ou palpável, né? Ele tem a sua natureza de ser. Tem uma frase muito interessante que a gente ouve, ficou um pouco banal, mas a gente aprende em comunicação social. E aliás, sobre antropologia e filosofia, de que o seguinte, presta atenção, eu acho maravilhosa essa frase. O que aconteceu nos últimos 1000 anos vai acontecer nos próximos 1000 anos. E o que aconteceu nos últimos 10 anos vai acontecer somente nos próximos 10 anos. Isso é maravilhoso. A gente usa muito em consumo isso, né? Para entender o hábito de consumo, sou publicitário, para entender o hábito de consumo do público. O que existe há 1000 anos, que é a questão de comer, vestir, usar certas coisas, vai existir nos próximos 1000 anos, não vai mudar. Agora, o que existe só nos últimos 10, provavelmente vai durar no máximo mais 10 anos. Isso, a gente compreender isso é maravilhoso, sabe por quê? Às vezes a gente fica pensando, se iludindo, que a natureza das coisas, das pessoas vai mudar. Não vai. O ser humano vai continuar agindo como ser humano. E óbvio, com toda a complexidade que o ser humano, a humanidade, ele vai continuar sendo ser humano. Existirá pessoas boas, pessoas ruins, inteligentes, enfim, tudo. É engraçado como o mundo continua o mesmo de 1000 anos atrás, de 2000 anos atrás, de 3000 anos atrás. Ai, mudou muita coisa. Mudou, obviamente, o cenário, mas a regra intrínseca da natureza continua a mesma, né? Então é engraçado que a gente tem democracia, eu acho que, obviamente, é muito melhor que 500 ou 1000 anos atrás, mas assim, as paixões do ser humano, as necessidades de reconhecimento, sexo, dinheiro, poder, fama, glória, aceitação, continua a mesma. Cara, isso é impressionante. Sabe por quê?
Agora eu vou explicar por que isso pode mudar a sua vida e te colocar no 1% do topo da humanidade. Por que no topo da humanidade? Você pode não ficar trilionário, não estou falando sobre dinheiro, mas de não ser manipulável, de entender como as coisas funcionam. Aquela tal teoria dos jogos, a teoria de tudo, em termos de ser humano, humanidade, de natureza das coisas, é que aquilo que foi vai ser. Não tem novidade. A política vai continuar sendo do jeito que é. Não tem novidade. A política é assim desde a Grécia. Às vezes piora, às vezes melhora, mas segue esse padrão porque é da natureza da sociedade ser assim. Quando você entende isso, não é que você vai parar de buscar o que é melhor para você ou para a sociedade. Não, mas é para de se iludir com falsas promessas. Fica aí a discussão até onde dá para melhorar, por exemplo, a política, ou a nossa vida, ou nossos hábitos, óbvio. Tentar melhorar o máximo possível, mas assim, existe um limite que a natureza não permite mudar. A natureza das coisas. Um cachorro, por mais dócil que ele seja, ainda mais dependendo da raça, ele é um cachorro. Pode ser que algum dia ele vire. Ele não tá com humor legal, ele morda o dono, como às vezes acontece. Ainda mais dependendo de uma raça que tem histórico de ser agressiva. É da natureza do animal. Você não pode se assustar de, na savana africana, um leão atacar uma pessoa. É da natureza do leão. Não é incomum, como eu disse, ou cães, ou pessoas que têm animais silvestres, ou animais mais agressivos, como leão, etc. Serem um dia o animal sempre foi dócil com ela. Um dia o animal ataca o dono. Tem casos de pessoas que têm leão, alguns países até pode, enfim. O leão atacou a pessoa, ou um cachorro, né? O pitbull atacou o dono. Sempre foi dócil, mas a natureza do animal tá ali nele, tá intrínseca a ele. Na verdade, ser dócil não é natural dele. Pode ser que ele seja dócil, né? Mas enfim, não é incomum isso acontecer. É da natureza das coisas também a mudança. Olha que interessante, a evolução. Aliás, o ser humano é um caso interessante, porque diferente de todas as outras espécies do planeta, ele evolui de uma forma muito diferente. Ele não evolui só em termos de biologia, ele evolui o ambiente ao redor dele. Todos os outros animais não mudam como o ser humano muda o ambiente ao redor. É verdade, né? Olha só que interessante. Há a mudança, mas ainda assim a natureza dos desejos do ser humano não muda. Isso não muda. O ser humano, a gente vai para a Lua, manda sonda interestelar, que passa de Saturno, Júpiter, Plutão, vai embora, para de ter influência do Sol, já está no espaço interestelar, de tão longe, mas ainda assim, olha só que interessante, a natureza humana é a mesma de 10.000 anos atrás. Eu tô falando, dando voltas, para tentar reafirmar isso de que você quer compreender o mundo, a si mesmo, as pessoas, estudar história. Ser um bom observador da história e do cotidiano hoje, que repete a história. Repete a história. E compreender isso vai te colocar no topo, porque mesmo, não estou falando de dinheiro, tem muita gente de dinheiro que está também numa roda e ela não percebe. Ela não percebe que ela tem o mesmo desejo de um ser humano miserável. Dinheiro, sexo, reconhecimento, poder. Você compreendeu o peso disso? De você olha só como tudo fica mais claro. Você se compreende. Cara, você compreende as pessoas ao seu redor. O que o ser humano é, o que o ser humano busca. Não tem novidade. Não tem novidade. Mesmo que exista todo tipo de personalidade, e pessoas boas e ruins, etc. Ninguém é tão bom, ninguém é tão ruim, mas eu tô sendo mais literal aqui, né? Tem pessoas que tendem a ser mais boas ou mais ruins, né? Mas ainda assim, nada é novo. Sempre existiu esses tipos de pessoa. É assustador como
não tem nada novo. 8 bilhões de pessoas, não tem nada novo. É interessantíssimo a gente começar a estudar filosofia, sociologia, antropologia, porque a gente vai pensando, nossa, então as coisas são contexto, contexto dita as coisas, contexto dita o que as pessoas são, é o que os antropólogos, sociólogos, muitos filósofos e neurocientistas dizem. Tudo é contexto. Por isso que muitos desses, e principalmente neurocientistas, você pode ver, dizem que livre-arbítrio não existe. Porque tudo que você é, tudo que você faz é fruto do seu ambiente. E até as suas escolhas é fruto do ambiente. Eu não acredito que não exista livre-arbítrio, tá? Eu entendo o pensamento deles, mas eu acho que mesmo nessa amálgama de tanta influência que existe entre nós, né? No ambiente, no mundo, genética, acontecimentos, 1 milhão de variáveis, ainda assim eu acho que ainda existe alguma coisa de livre-arbítrio. Mas eu acho interessante o ponto de vista deles, porque eles analisam tudo, né? E tudo que você faz depende do ambiente que você está. Eles sabem que existe uma natureza agindo em você, em cada um de nós, em tudo. E a natureza só responde, como se fosse um rio. Ele vai indo. E ele responde ao ambiente para formar o seu caminho para seguir. Mas ainda assim eu acredito que exista livre-arbítrio, mesmo que a gente vai sendo empurrado, mas a gente, não sei como se definir, a gente consegue escolher alguma coisa. Mas independente do livre-arbítrio ou não, isso é interessantíssimo. Tudo é a natureza. O tempo vai passar, a gravidade vai continuar agindo, e é isso. A natureza vai continuar sendo natural. A gente poderia até entrar numa filosofia aqui de um dia a gravidade parar de funcionar. Não sei, mas só um exemplo. Se ela parar de funcionar por algum motivo, é da natureza dela ter validade. Então ela funcionou enquanto tinha que funcionar. Se a gravidade parar de agir como age, é porque é da natureza dela um dia acabar. Enfim, pode ser que eu não... provavelmente não, mas assim, tudo é da natureza, né? O sol é quente, mas um dia ele vai expandir, explodir, morrer. Mas até lá é da natureza dele continuar pegando fogo e... Natureza. Natureza, tudo é natural. Quando você começa a olhar assim que as coisas são naturais, de bom, de ruim, não tô falando pra gente não lutar pelo que é bom pra nós e pela sociedade, mas se você se acalma um pouco e percebe que as coisas são como são. Porque são. Porque são como devem ser. Ou apenas são porque aconteceu assim. Isso liberta. E tem gente agora multibilionária que não entendeu isso. E elas são totalmente escravas do meio delas. Isso é muito profundo. Vou finalizar com a frase que eu disse no começo. O que aconteceu nos últimos 1000 anos provavelmente vai acontecer nos próximos 1000. E o que aconteceu só nos últimos 10 anos provavelmente vai acontecer só nos próximos 10. Gente, que brisa, né?